Um dos maiores ETFs de renda fixa dos Estados Unidos recebeu aportes de mais de 15 bilhões somente nesse ano de 2023. E no final das contas acabou justamente virando notícia, porque o maior ETF de renda fixa superou o patrimônio de 100 bilhões de dólares, e isso é coisa pra caramba. E eu sei, alguns devem estar se perguntando, Bea, como pode um ETF de renda fixa estar ganhando tanto espaço mesmo depois da Bolsa dos Estados Unidos se valorizar quase 20% somente em 2023 e ao mesmo tempo nós termos uma taxa de juros de apenas 5,5%? Porque sim, nessa última quarta-feira nós tivemos mais uma decisão do Fed de manter essa taxa por um pouco mais de tempo e também, claro, com o aviso de que eles não fecharam definitivamente a porta para novos aumentos. A questão é que, claro, que existe todo um cenário por trás de tudo isso e eu quero trazer essas questões para vocês, mas além de tudo isso eu também quero trazer 3 formas que você consegue investir em renda fixa diretamente lá fora. Uma delas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas ainda não ouviu falar. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, como nós estamos falando de dólar, investimento no exterior, renda fixa em dólar, eu não posso deixar de fazer o convite para você que ainda não é cliente da Avenue, parceira nossa aqui do canal, então para você abrir a sua conta, fazer os seus investimentos e, claro, não somente isso, utilizar a conta em dólar que eles oferecem para quando você quer viajar, utilizar o cartão de débito e economizar em tudo isso. Inclusive, a respeito dessa questão, para quem já é cliente ou para você que vai se tornar cliente hoje mesmo, até o final de dezembro, para quem quiser fazer um aporte de no mínimo R$200, fazer uma remessa de R$200 para a conta corrente em dólar, aquela que você usa o cartão de débito para viajar, que é a conta banking, então o cartão físico você recebe gratuitamente na sua casa. É algo bem simples, eu mostrei inclusive lá no Instagram como fazer, mas basta você fazer essa remessa e poucos dias depois você já consegue entrar lá na plataforma e solicitar esse cartão, onde não terá custo nenhum para o envio. Então aproveite, é só até mesmo o final do mês, mas todos os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas vamos lá, gente, vamos entender então um pouquinho o porquê que muitas pessoas estão olhando ainda para a renda fixa nos Estados Unidos, principalmente quando a gente diz que eles têm apenas uma taxa de juros de 5,5%. E o que acontece? É claro que não é de hoje que esse cenário foi construído lá. Nós tivemos toda a questão da pandemia, que teve uma forte expansão monetária, nós tivemos toda a questão inflacionária e a consequência disso, não somente lá, mas no mundo todo, foi o aumento generalizado das taxas de juros pelos bancos centrais para tentar conter esses índices de inflação que, óbvio, acabam corroendo muito o poder de compra da população. E sim, isso tem conseguido ser feito, a própria inflação dos Estados Unidos acabou reduzindo bastante, ainda que esteja muito acima da meta de 2%, mas o ponto é, essa taxa de 5,5%, essa taxa um pouco mais alta, que sim, para eles que estão acostumados com taxa de juros de 0, 1, 2%, isso é uma taxa muito alta, aparentemente essa taxa ela veio para ficar mais tempo e as pessoas continuam enxergando nos títulos de renda fixa uma boa oportunidade. Mas não somente pessoas comuns, nós investidores, grandes gurus como Howard Marks, né, que é um ícone de Wall Street, um ícone do mercado financeiro, ele também, desde setembro, vem alertando, dizendo que, olha, talvez aquela estratégia que funcionou de 2009 até 2021, onde nós só comprávamos basicamente o mercado de renda variável, talvez essa estratégia ela não vá funcionar tão bem para os próximos anos. E por quê? Porque essa taxa de juros realmente ela veio para ficar um pouquinho mais de tempo nesses patamares mais elevados. Ainda que talvez depois de 2024, ou até mesmo em 2024, eles comecem a fazer cortes nas taxas, se eles tiverem uma taxa de 4%, ainda assim é uma taxa historicamente alta para os padrões americanos. E para nós temos que lembrar que é uma taxa em dólar, né? E o ponto é, Howard Marks disse que nesse momento, aliás, desde setembro até agora, ele tem sim aumentado as posições
em bonds, que são alguns títulos de renda fixa, que eu vou explicar um pouquinho melhor na sequência para vocês, mas sim aumentando essa exposição nas taxas de juros americanas. Então ele recomenda que também várias pessoas façam isso. É claro, é sempre importante você entender se isso faz parte do seu perfil de investimento, mas o mais importante em cima de tudo isso é nós entendermos mesmo todo esse cenário que nós estamos vivendo. Então, um exemplo até mesmo para a gente entender em como o mercado em 2023, lá dos Estados Unidos, ele foi muito generoso, não somente lá, mas aqui ele também foi, mas lá especificamente, a Bolsa de Valores, como eu falei para vocês, acabou subindo quase 20% somente nesse ano de 2023. E sim, é uma performance muito interessante. Claro que boa parte desse rally veio agora nesse final de ano, a gente sempre acaba associando também em partes com o rally de Natal, mas quando a gente fala do mercado de renda fixa, também não é nada mal. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é apenas um exemplo, por exemplo, de um título do governo americano, onde a gente consegue entender como foi a oscilação das taxas para esse título. Então, essas taxas acabaram subindo bastante, inclusive esse ano, chegaram no seu pico ali perto de outubro. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente até teve uma queda, inclusive depois dessa última reunião do Fed isso também acabou acontecendo, mas é inegável que quando a gente olha as taxas de juros oferecidas pelos títulos americanos ou pelos títulos do governo americano, são taxas muito interessantes, porque elas estão se aproximando de 5%. E quando a gente olha esse histórico aqui, a gente vê claramente que essa taxa de 5% não é algo normal para eles. Se nós olharmos para 2020, essa taxa estava em menos de 1%. Quando a gente olha lá para 2016, 2017, 2018, basicamente, se batesse 3%, era muita coisa. E isso que vocês estão vendo aí na tela, basicamente foi o título de 10 anos do governo americano, que é um dos títulos mais procurados, que as pessoas mais acabam investindo. Então, sim, aparentemente o cenário ele está soprando bons ventos para aqueles que se interessam por renda fixa em dólar. Então, no fim, tudo isso que a gente está vendo e essas taxas que estão muito mais altas do que nós estamos acostumados também tem muito a ver com o cenário que se desenha à frente. E isso o próprio Howard Marks acabou trazendo. Ele disse que, olha, nós temos muitos dados mistos em relação à economia mundial e à economia americana. Nós não sabemos efetivamente se nós vamos viver uma desaceleração, uma recessão, se nós faremos algum pouso suave ou se terá um grande crash como muitos estão desenhando. Mas diante de um cenário tão incerto, então essa percepção de risco, ela não pode ser eliminada 100%. E aí, diante dessa demanda, muitas vezes, então o preço dos títulos e o yield, né, que é o prêmio desses títulos, podem acabar subindo, como é o que nós vimos sendo desenhado durante todo o ano de 2023. A questão é, como você consegue aproveitar toda essa onda, toda essa procura de renda fixa diante desse cenário, então, que a gente está vivendo e que muitos estão tentando desenhar alguma coisa para frente, mas como ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue ter certeza. Bom, basicamente existem 3 formas que você pode acessar títulos de renda fixa e sim, todos eles você também acaba encontrando na Avenue. E o primeiro que eu quero trazer talvez seja até um dos menos conhecidos por boa parte dos investidores. E claro, cabe ressaltar que eu vou trazer essas 3 maneiras, tá, gente? Mas porque são 3 maneiras para todo mundo se encaixar no meio de todo esse nosso papo, porque tem para todos os gostos e principalmente para todos os bolsos, porque a aplicação mínima, dependendo do investimento que você escolher, talvez caiba no seu bolso, talvez não, mas aí a gente sempre tem alguma alternativa. Mas vamos falar então dos CDs. Os CDs, gente, eles são os certificados de depósitos. E esses CDs, eles são muito parecidos com os nossos CDBs aqui no Brasil, que são títulos emitidos por instituições financeiras, como bancos, corretoras, financeiras. Então,
essas empresas, elas podem emitir esses títulos no mercado. Esses títulos, eles têm a cobertura do FDIC, que se assemelha ao nosso FGC aqui no Brasil, com uma cobertura de até $250 mil. Então, se acontecer alguma coisa com aquela instituição, você conta com essa cobertura do FDIC, que eu já expliquei em vídeos anteriores. O que acontece com essa questão dos CDs é que lá nos Estados Unidos, eles estão muito acostumados com aquelas taxas pré-fixadas. Então, quando você investe naquele CD, você já sabe o quanto você vai receber lá no final. E essa é a questão. Você realmente recebe lá no final. Os CDs, eles não têm aquela liquidez diária, por exemplo, de bonds. Eles realmente vão acabar pingando ali na sua conta o rendimento, o valor que você investiu, somente no vencimento, que geralmente vai de 30 a 5 anos. É claro, podem ter vencimentos maiores, mas isso é o que nós estamos acostumados, tá? E aí, até mesmo por conta disso, ele não sofre aquilo que nós chamamos de marcação a mercado, que é aquela variação diária no preço dos títulos, porque você só vai resgatar isso daqui lá no final do período que você acordou. O ponto é, os CDs, eles são para bolsos um pouco maiores. Como vocês podem ver com esses exemplos que eu tirei, inclusive, dentro da plataforma da Avenue, os valores iniciais para você começar a alocar nesses ativos partem aí de 250 mil dólares. E aí, claro, os vencimentos, eles são variados. E agora, a segunda maneira que eu quero trazer para vocês são os bonds. E bom, gente, modéstia à parte, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os bonds e que foi muito elogiado por vocês, então eu vou deixar como sugestão aqui em cima, caso você queira assistir depois. Mas a questão dos bonds é que sim, eles são diferentes dos CDs em muitas coisas. A começar que nós temos praticamente dois tipos de bonds lá fora. Os government bonds e também os corporate bonds. Os government bonds são aqueles bonds que estão relacionados ao governo americano. Então eles se assemelham muito ao que são os nossos títulos do Tesouro aqui no Brasil. Então quando você investe num bond do governo americano, então você está investindo no governo americano, você está emprestando dinheiro para o governo americano. E isso é o que nós chamamos de risco soberano. Hoje, os bonds, por exemplo, dos Estados Unidos, são considerados os títulos mais seguros do mundo, porque para você não receber dinheiro desses títulos, o que teria que acontecer é a economia dos Estados Unidos colapsar, os donos da impressora de dinheiro não conseguirem mais trabalhar, só que até isso acontecer com eles, muito provavelmente boa parte do resto do mundo já foi antes, né? Então, por isso que nós falamos que esse é um dos ativos que menor tem risco nessa questão de você receber o seu dinheiro, porque cabe ressaltar que sim, nos bonds, como os vencimentos, apesar deles terem vencimentos, ele tem uma negociação diária. Se você quiser vender daqui 2, 3 dias, você consegue. Então, no final das contas, você pode sofrer com a marcação a mercado e até mesmo perder dinheiro com esses títulos se você resgatar antes do vencimento. Mas é importante saber dessa questão dos riscos. Agora, indo para os corporate bonds, que é o segundo tipo de bonds, eles basicamente são títulos de dívida de empresas privadas. Então, vamos dizer que eles se assemelham muito às nossas debentures aqui no Brasil, né? Então, quando você investe nesses títulos de empresas privadas, você está emprestando dinheiro para essas empresas. E aí, claro que é importante você sempre analisar o emissor, quem é a empresa, para você entender o tamanho do seu risco. Mas basicamente é isso. Os bonds, eles não contam com a cobertura da FDIC, mas sim, eles podem ser uma alternativa para o investidor que talvez tenha um pouco menos, ou aliás, pode ser muito menos de recursos do que os CDs, porque como vocês estão vendo aí na tela, os valores iniciais para você começar a fazer uma brincadeirinha ali com os bonds, eles se aproximam ali de mais ou menos $1.000 por título, mas a compra mínima, ela geralmente é ali de 5 títulos. Então, a partir de $5.000, você começa a ter acesso a esses bonds. E aí eu trago esses exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor dos valores mínimos e também algumas taxas que vocês podem encontrar. Só que cabe ressaltar que aqui é só um exemplo dessas taxas, porque dentro, por exemplo, lá da plataforma da Avenue, você encontra até mesmo bonds de empresas brasileiras com yields muito maiores, você encontra os bonds do Tesouro americano, bonds de empresas americanas que têm yields maiores ou até mesmo menores do que esses que eu mostrei.
Mas sim, eles continuam sendo uma boa opção e que foi basicamente o que o Howard Marks acabou falando que está destinando parte dos recursos da carteira para essa questão dos bonds. Agora, vamos para a terceira alternativa e que, ao meu ver, essa talvez seja a mais democrática para boa parte dos investidores, que são os ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Eu cansei de falar de ETF aqui no canal, até mesmo porque a própria carteira do canal ela é composta por ETFs, né? Mas basicamente existem muitos ETFs de renda fixa lá nos Estados Unidos. Existem ETFs de renda fixa que investem somente em títulos do governo americano. Existem ETFs de renda fixa que investem apenas em corporate bonds. E também existem ETFs que misturam essas duas estratégias. Existem ETFs que investem apenas em títulos de curto prazo e outros que vão acabar investindo em títulos de longo prazo. Então, quando você for buscar algum ETF de renda fixa, sim, você vai encontrar para todos os gostos, mas acima de tudo isso, para todos os bolsos. Os ETFs você negocia diretamente na bolsa de valores, então você compra uma cota ou até menos de uma cota de ETF. Na Avenue, por exemplo, se você quiser comprar meio ETF, você consegue. Então, por mais que talvez o ETF ele custe $50, você pode até mesmo com menos do que isso comprar um ETF. E é por isso que eu digo que ele é um dos meios mais democráticos para se acessar renda fixa lá nos Estados Unidos. Mas claro, cabe ressaltar, nós estamos falando de um ativo que é negociado em bolsa de valores, que pode sim carregar um certo nível de risco e claro, como nós estamos falando de um ETF, que é um fundo de índice, ele pode ter custos, por exemplo, de administração. Então, sempre antes de você analisar e investir um ETF, se atente a esses detalhes para você saber exatamente no que você está investindo e em quanto você está pagando. Mas beleza, gente. Essas são as 3 principais formas, ao meu ver, e as mais fáceis de você acessar renda fixa lá nos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, eu traria opções para todos os gostos e também para todos os bolsos, mas cabe fazer algumas ponderações diante de todo esse cenário que a gente está vivendo. Nós tivemos agora recentemente a sanção daquele projeto, né, da PL das offshores, que acaba assim impactando a questão tributária de alguns investimentos. Então, esses investimentos que são feitos no exterior, essa tributação, por exemplo, em títulos de renda fixa, seja via CDs, seja bonds ou seja até mesmo ETFs, a alíquota ela vai acabar sendo de 15%. Diferente, por exemplo, aqui no Brasil, que não teve alteração, então essa alíquota sim, ela pode ir de 15% até 22,5%. Então, até mesmo nessa alíquota um pouco menor, porque no final das contas a gente acaba não se livrando de pagar imposto, não tem jeito, né? Sempre dizem que isso é uma coisa certa na nossa vida. Essa alíquota para os títulos lá fora, então acaba sendo a menor alíquota de imposto de renda. Mas bem, gente, acho que por hoje eu já falei demais. Eu queria trazer um pouco do cenário que a gente está vivendo, as últimas notícias que saíram e sempre trazer, claro, algumas alternativas com algum certo tipo de conhecimento para vocês. Acho que eu consegui entregar tudo isso. Se sim, e você ainda não deixou o like, faça isso, se inscreva aqui no canal. Mas claro, se restou qualquer dúvida a respeito desse tema, pode escrever aqui nos comentários que eu tô sempre atenta também. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.